Olá, eu sou a Joseane, minha formação básica é Clínica Médica, Cardiologia e Ecocardiografia, e eu estou atualmente como RTA da Cardiologia na Superintendência Oeste. Eu venho hoje para vocês trazer o protocolo de risco cirúrgico da SES-DF, certo? Em primeiro lugar, eu queria comentar sobre a elaboração deste protocolo. Ele foi feito pelo Dr. Fábio de Moraes Medeiros, cardiologista, membro do colegiado de cardiologia, assim como eu, e realizado em conjunto com os RTDs da cardiologia, anestesiologia e cirurgia geral. Então é bom mostrar que esse protocolo ele é multidisciplinar. Ele não é um protocolo da cardiologia. Foi discutido no nosso membro do colegiado de cardiologia, mas depois foi discutido com as outras especialidades também, cirúrgica e anestesia. Tá? Então, tanto o anestésio quanto a equipe de cirurgia estão cientes e estão aceitando o protocolo. Aqui, a validação do protocolo na Secretaria de Saúde. A gente tem o número do processo em que ele está anexado no SEI. O protocolo foi feito em 2018 e desde então ele tem sido implantado e realizado na prática. Aqui tem o número do processo, a gente vê, se colocar esse número no SEI, vai aparecer a apostila na íntegra com o fluxograma, apostila em PDF, que eu também vou colocar para vocês na plataforma online. A justificativa da realização desse protocolo naquela época era a demanda cardiológica reprimida da Secretaria de Saúde. Aqui a gente vê que naquela época da realização do protocolo, o total de solicitações para consulta em cardiologia era 26.162 pacientes. Destes, 8.120 eram com triagem amarela e 331 com triagem vermelha. Aqui eu mesma fiz esse gráfico em pizza para vocês poderem enxergar melhor, certo? E dentre essa demanda, eu especifiquei aqui o que está na Regional Oeste, tá? E aqui eu coloquei como HRC, porque na Regional Oeste atualmente a gente só tem 2 cardiologistas, eu com 20 horas semanais e o Dr. João Ney com 20 horas semanais. Então a gente tem 40 horas de cardiologia na Regional Oeste, tá? E essas 40 horas estão localizadas no Hospital Regional de Ceilândia, por isso que eu coloquei HRC aqui. O único cardiologista que tinha no Hospital de Brasilândia pediu exoneração e não tem nenhum nos postos de saúde. Então, tudo que vem da Regional Oeste fica com a gente no HRC. Então, sendo este aqui o total na SES-DF, o HRC recebe 7.437 desses pedidos, sendo aqui cada uma das suas, o quantitativo de cada triagem. O HRC equivale mais ou menos, se a gente dividir aqui, né, em 4, equivale a 1/4 de toda a demanda reprimida da Secretaria de Saúde. Independente disso, o protocolo é para toda a secretaria, não é só para o Hospital de Ceilândia. E aqui segue o protocolo resumido, tá? O que vocês precisam colocar no protocolo. Em primeiro lugar, dados do paciente, então idade, sexo, comorbidades, medicações, sintomas cardiovasculares, que são os mais importantes para contraindicar um procedimento, ou pelo menos os mais frequentes, né? E exame físico. Do exame físico, o básico seria ver edema de membros inferiores, a ausculta pulmonar, então se a ausculta está crepitando, se tem sibilância, se tem alguma coisa alterada na ausculta pulmonar, e a ausculta cardíaca. Da ausculta cardíaca, o principal é ver sopro. O sopro cardíaco que a gente vai observar nessa ausculta é um sopro nítido, é um sopro realmente significativo. Não precisam se preocupar porque não é aquele soprinho que tem que ter um ouvido treinado, é um sopro grande, o sopro que vai contraindicar a cirurgia. E lembrando que sempre na dúvida, vocês podem encaminhar o paciente para o cardiologista. Então, quando o protocolo tem sido realizado e no meio do protocolo houve dúvida com relação à estabilização do quadro clínico, podem encaminhar que a gente vai seguir o protocolo, vai seguir a avaliação do paciente. Em segundo lugar, a cirurgia proposta para o paciente, a anestesia que vai ser utilizada e o porte cirúrgico. Isso a gente vai detalhar no quadro 1, tá, do nosso protocolo. 3. As condições graves que necessitam de avaliação imediata pelo cardiologista, então aqui também é mais um critério para encaminhamento, e a gente vai ver isso no quadro 2.
O quarto, capacidade funcional acima de 4 metros. Então, se o paciente consegue subir 15 degraus de escada, isso aqui é muito importante, porque se a capacidade funcional dele é ruim, ou seja, ele não tem um mínimo de condicionamento físico, cardiológico, para conseguir mostrar algum sintoma para o médico, é muito difícil avaliar, porque ele pode estar assintomático porque ele não tem condicionamento físico, e não assintomático porque ele não tem doença, certo? Então vamos comentar um pouco sobre isso também. O quinto ponto, condições especiais. Então, considerar a avaliação do cardiologista ou do especialista na área em alguma dessas condições especiais, que vamos também comentar no quadro 4 do fluxograma. O sexto, aplicar dados ao fluxograma abaixo. Então, vamos agora entrar no fluxograma, vocês vão entender um pouco mais esse protocolo e eu vou explicar qual que seria o objetivo do protocolo. Então, aqui pelo protocolo, a gente tem duas linhas. O primeiro, assim, essa parte de cima, são pacientes menores de 40 anos. A parte de baixo, de 40 a 70 anos. Por que até 70? Porque acima de 70 anos pode encaminhar diretamente para o cardiologista fazer o risco cirúrgico, certo? Então, menos de 40 anos, com a capacidade acima de 4 METs, ou seja, acima de 4 METs, sobe 15 degraus de escada, consegue caminhar, fazer suas atividades de vida normais, sem precisar de muleta, cadeira de rodas, ou não é um paciente acamado, porque se tiver algum desses critérios, ele usa menos que 4 METs, e aí é uma quantidade pouco significativa para poder avaliar sintomas, certo? Então, se ele está nesses critérios, menor de 40 anos, assintomático, tem mais do que 4 METs de capacidade funcional e o exame físico está normal. Nesse caso, se a cirurgia é de pequeno porte, ele pode ir direto para a cirurgia sem exame complementar algum, certo? Se a cirurgia tem porte intermediário, como é grande parte das cirurgias que a gente tem no Hospital Regional de Ceilândia, aí ele vai ter que ter eletro, raio-x de tórax e o exame laboratorial. Se esses exames estiverem todos normais, ele vai para a cirurgia com o próprio protocolo de risco cirúrgico da Secretaria de Saúde, sem passar pelo cardiologista. Lembrando que o eletro, todos vão ser laudados, tá? Então, seja por mim, seja por Dr. Tiago, que é um clínico, que ele está no primeiro ano da residência de cardiologia, e futuramente nós pretendemos, com muita boa intenção, trazê-lo para ajudar tanto no risco cirúrgico quanto nos pareceres e nos ambulatórios da cardio, mas por enquanto ele ainda está na residência de cardiologia. A matrícula dele também é da clínica médica. Mas ele ajuda com os laudos de eletro, raio-x de tórax, todos também vão ser laudados pelo radiologista, e laboratório vocês sabem avaliar bem e também tem referência lá. Se algum desses estiver alterado, encaminha direto para a cardiologia. Então, a responsabilidade de vocês seria liberar um paciente de baixo risco para uma cirurgia que tem porte até intermediário, com o fluxograma todo já delineado, todo desenhadinho, tudo pronto, certo? E com os exames todos normais, paciente assintomático. Então, isso é bem tranquilo de fazer, a responsabilidade de vocês perante isso é muito pequena, né? Porque o protocolo já funciona na secretaria, ele está bem desenhado, certo? E lembrando que o risco cirúrgico, ele é um parecer. A gente não tem como dizer o risco 100% e nem predizer o futuro do paciente perante aquela cirurgia. Então, até eu, como cardiologista, ou qualquer outro especialista pode laudar um risco cirúrgico como baixo ou moderado e o paciente tiver a complicação, né, acabar evoluindo com alguma complicação. Então, a gente não tem esse controle, isso é um parecer, então a responsabilidade de um parecer é bem menor do que a responsabilidade de quem trata, de quem está cuidando no dia a dia, o próprio médico assistente, né? Então, não precisam ficar muito assustados com essa questão do protocolo de risco cirúrgico, porque realmente é um protocolo fácil. O risco cirúrgico em si é fácil de fazer e a responsabilidade que ele carrega é pequena, porque todo procedimento tem um risco, né? E a gente pode tentar minimizar o risco ou traçar aquele risco do paciente, mas ninguém sabe exatamente como que ele vai evoluir depois do procedimento cirúrgico, certo? Então, vamos lá para a segunda parte aqui do protocolo. Pacientes assintomáticos com 40 a 70 anos, acima de 4 METs e o exame físico normal. Então, tem que ter esses critérios. Se tiver alguma coisa aqui alterada, tem que caminhar para o cardio. Então, paciente tem dor no peito, manda para o cardio. Paciente acima de 70 anos, manda para o cardio.
tem menos de 4 metros, não dá para avaliar a capacidade funcional, manda para o cardio. O exame físico tem alguma alteração significativa? Significativa, não adianta ter uma manchinha na pele, ter alguma alteração discreta, tem que ser uma alteração que contraindique. Então, tá muito congesto, tá com a ausculta pulmonar alterada, tem o soprão cardíaco. Então, se você viu alguma coisa alterada que possa realmente prejudicar nessa cirurgia, encaminha para cardiologia. Se o porte aqui é pequeno ou intermediário, eletro, raio-x de tórax e laboratório. Então percebam que acima de 40 anos os exames complementares são para todos, tá? Lembrando que os exames virão laudados e acima de 70 anos tem que ir direto para a cardiologia. E aqui lembrando também que praticamente não temos cirurgia de grande porte no Hospital de Ceilândia. A maioria é de pequeno a porte intermediário, mas se tiver alguma cirurgia de grande porte, também pode encaminhar direto para a cardiologia. Então aqui, se os exames estiverem normais, vamos avaliar o score de risco DELI, que eu vou mostrar para vocês. Com baixo risco no score, encaminha direto para a cirurgia. Baixo risco significa uma variável ou nenhuma variável no score. Se o risco for intermediário, ou seja, 2 variáveis, ou alto, que seria 3 variáveis, encaminha para o cardiologista, certo? Então, sempre que o paciente estiver mostrando algum sinal de descompensação, algum sinal de maior gravidade, alguma necessidade de avaliação, vai ser encaminhado para o cardiologista. Então, vocês vão liberar somente os pacientes de baixo risco, certo? Então, isso deixa mais tranquilo ainda o nosso procedimento. E lembrando que eu também estou à disposição para tirarem as dúvidas. Aqui, então, a gente vai avaliar o porte cirúrgico e a estratificação de risco para procedimentos não cardíacos. Esse fluxograma, esse quadro aqui, o quadro 1, ele está no nosso fluxograma. Então, vai estar disponível para todo mundo, certo? Aqui a gente vê os procedimentos de alto risco, que alto risco é acima de 5% de risco de complicação. Ou seja, para a gente é muito, né? Mas ainda assim é pouco. Então vamos lá, cirurgias vasculares, aórtica, grandes vasos, vascular periférica e cirurgia de urgência e emergência. Então a maioria dessas de urgência e emergência acaba sendo alto risco e acaba indo sem risco cirúrgico mesmo, porque urgência e emergência tem um risco de morte iminente, né? Não tem como ficar esperando o cardiologista vir fazer o risco cirúrgico. Ou um risco aí em pelo menos 24 horas, né? No caso da cirurgia de urgência. Porte intermediário seria um risco cardíaco de 1 acima de 1% e menor que 0,5%. Então, aqui entra uma endarterectomia de carótida e correção endovascular de aneurisma, né, em aorta abdominal, porque se for a aorta infraumbilical não entra, aí já seria baixo risco. Cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias intraperitoneais e intratorácicas, cirurgias ortopédicas e prostáticas. Então, aqui a gente tem várias no Hospital de Ceilândia, né? Principalmente intraperitoneais e ortopédicas. Então, aqui a gente tem grande parte dos nossos riscos cirúrgicos. E cirurgias de baixo risco, um risco cardíaco menor que 1%, procedimentos endoscópicos superficiais, então procedimentos de pele, procedimento estético, enxerto de pele, cirurgia de catarata, cirurgia de mama e cirurgia ambulatorial. Lembrando que a mastectomia bilateral, ela já possui um porte maior, então é pelo menos intermediário o porte dela, tá? Então ela não está aqui como baixo risco. O baixo risco na mastectomia seria o procedimento unilateral, certo? Mas isso vocês já sabem. O pessoal da ginecologia aí já sabe dessas coisas. E aqui o score de risco DELI, então eu vou mostrar para vocês como é tranquilo. São 6 fatores de risco que a gente vai avaliar, certo? O primeiro é cirurgia intraperitoneal, intratorácica ou vascular suprainguinal. Se o procedimento for um desses, ele ganha 1 ponto. Se não for, não pontua aqui. 2. Doença arterial coronária. Então, se o paciente tem relato de infarto prévio, tem onda Q no eletro, isso vai estar laudado, né? Uma área elétrica inativa. Sintoma de isquemia, então tem dor no peito, tem angina, né, instável ou estável, algum teste não invasivo para isquemia alterada, então pode ser uma cintilografia do miocárdio prévia alterada, um teste ergométrico ou relato de uso de nitrato com melhora da dor no peito. Então esses são critérios de doença coronária. Se o paciente relata ou tem algum desses critérios, ele pontua 1. Só isso não basta, a gente tem que ver todos. Se ele pontuar só 1, seria um risco baixo. 3. Insuficiência cardíaca congestiva. Então, quadro clínico congestivo,
dispneia paroxística noturna, ortopneia, então acorda no meio da noite com falta de ar, né? Tem uma falta de ar que melhora sentado e piora quando deita, tá sibilando muito, piora a sibilância deitado, sugere congestão pulmonar. Tem um raio-x com gesto, tem um quadro clínico sugestivo, uma dispneia que piora com os esforços, vem progressiva, cada vez pior. Então aí, sinais sugestivos de insuficiência cardíaca, uma cardiomegalia no raio-x de tórax também sugere, então se tiver, pontua mais um, se não tiver, não pontua. Doença cerebrovascular, então aqui a gente considera um AVC prévio ou um acidente isquêmico transitório prévio, já conta aqui também. Uma demência vascular prévia também entraria, pontua. Próximo tópico, diabetes mellitus, só aqueles que usam insulina. Quem não usa insulina, usa só hipoglicemia antioral, não pontua, certo? Próximo, creatinina pré-operatória acima de 2. Daqui a gente conclui que não tem como fazer um risco cirúrgico sem exame laboratorial, sem aferição de creatinina. Junto com creatinina tem que olhar sempre os eletrólitos, então sódio, potássio, magnésio, que sempre caminham juntos e com a creatinina alterada pode alterar os outros. Pacientes hipertensos também, que usam antihipertensivos, pode ter alteração na creatinina, pode ter alteração eletrolítica. Então, sempre que for hipertenso, em todo paciente, na verdade, a gente vai olhar a função renal, eletrólitos, laboratório em geral, certo? E aí, no paciente de moderado a alto risco, a gente vai avaliar tudo isso, todos esses critérios, né? Isso aí já na consulta com o cardiologista, para poder tentar reduzir o risco do paciente e prepará-lo melhor para a cirurgia. No paciente com baixo risco já não vai ter mais o que fazer mesmo, porque o risco dele já é baixo, ele já pode ser operado independente da avaliação do cardiologista. Então, lembrando aqui, até um fator de risco presente, o paciente é de baixo risco. Então, 0 ou 1, baixo risco. 2 ou mais fatores de risco sem angina ou sem ICC. Risco intermediário. Então, na verdade, até 2. 2 ou mais fatores de risco, mas com angina ou ICC, classe funcional 3 ou 4, risco alto. Tá? Então, na verdade, aqui, angina e ICC ele já considera aqui como doença coronária e insuficiência cardíaca, mas fica mais fácil para vocês interpretarem isso como 0 ou 1, não tem nenhum. O risco é baixo, né? Se for 0 ou 1, o risco é baixo. 2, intermediário. 3, acima, risco alto. Tá bom? Fica mais prático. Inclusive, é assim que está em vários outros critérios também. E aqui a avaliação cardiológica, então. Quando seria? Paciente acima de 70 anos, exceto em cirurgia de catarata, que aí pode ir mesmo acima de 70 anos, o próprio médico assistente faz. Risco cardiovascular moderado a elevado, então aqui também sempre manda para cardio. Porte cirúrgico alto, então risco cardíaco do procedimento maior que 5%. E as condições cardiovasculares graves no perioperatório, que vão encaminhar também para o cardiologista, são síndrome coronariana aguda, então o paciente está descompensado, com uma suspeita aguda de infarto ou de angina instável, dissecção ou aneurisma roto da aorta, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca classe funcional 3 a 4, ou seja, está descompensado, angina classe funcional 3 a 4 também, brade ou TAC, arritmias graves, então BAVT, uma taquicardia ventricular, uma ataque supra, hipertensão não controlada, então acima de 180 por 110, que a gente considera não controlada, tá bom? Fibrilação atrial de alta resposta, então numa frequência acima de 120, que a gente considera pré-fibrilação atrial de alta resposta, numa frequência descontrolada, hipertensão da artéria pulmonar sintomática. Então, todos esses casos aqui, encaminhar para cardio. E condições especiais, considerar a avaliação pelo cardiologista ou especialista da área. Então, valvopatia, paciente tem já um diagnóstico prévio de uma valvopatia, então encaminhar para o cardio. Marcapasso ou desfibrilador, também encaminhar para o cardio. Uso de anticoagulantes ou antiagregante plaquetário, também encaminha para a gente ver se vai ter que suspender, se pode manter no procedimento. Doença vascular periférica limitante, também encaminha para o cardio. Hepatopatias, então aqui pode encaminhar para o cardio, mas também seria bom uma avaliação do especialista. Tá? Dependendo do caso, o próprio cardiologista ele vai ver que tem indicação de encaminhar e ele encaminha, ou ele solicita que encaminhe. Tá? Mas a maioria dos casos, ainda mais no Hospital de Ceilândia, na nossa realidade,
é melhor encaminhar tudo para cardiologia, porque aí a gente já avalia se precisa fazer algum outro encaminhamento ou não, tá? Ainda que lá no Hospital de Ceilândia a gente tem gastro, tem especialista em fígado, então dá para encaminhar direto também. Insuficiência renal crônica com creatinina acima de 2,5 ou clearance inferior a 30 ou dialíticos. Então, além do cardio, seria bom encaminhar também para o nefro, para ele avaliar. Diabetes. Então, aqui, se o paciente usa insulina ou está com uma diabetes descompensada, poderia também encaminhar. Mas se ele estiver bem controladinho, não tem necessidade. Lembrando que aumenta o risco só se for diabético em uso de insulina. Tireoidopatia, principalmente se estiver descontrolado, mas também pode encaminhar até para a gente checar o nível do TSH, checar se está usando medicação, não tem problema encaminhar. E DPOC, então paciente com DPOC moderado ou importante, também é importante encaminhar, inclusive para o pneumologista, para ele também dar uma avaliação pneumológica pré-operatória. Aqui então o protocolo de risco cirúrgico na íntegra, aquele fluxograma que eu já passei para vocês, e sugestão de segmento. Então aqui acaba que a gente que vai seguir, mas eu coloquei para vocês terem uma ideia, paciente DELI com risco 1 ou 2, baixo risco no ACP, que eu nem coloquei aqui para não ficar muita informação, ou no EMAPO até 5 pontos, são outros scores de risco que a gente pode também utilizar. Operação direta, então não precisa nem passar pelo cardio, nem por nenhum outro especialista. Então é bom, porque agiliza a fila para cirurgia, diminui a internação prolongada, o paciente já pode operar com baixíssimo risco e não precisa ficar muito tempo internado lá correndo os riscos da própria internação. Risco de trombose, risco de infecção secundária, né? Então, nesses casos, no caso vocês vão usar o DELI, 0 a 1, aqueles critérios que eu comentei do fluxograma, exames normais, assintomático, capacidade funcional acima de 4 metros, então opera direto, tá? Exame físico normal, não tem nenhuma doença descompensada, pode operar tranquilo. Depois eu posso passar para vocês um resumo que eu fiz no TREC mesmo, um padrão, né, de protocolo para vocês seguirem, que aí seria só preencher. É bem fácil, tá? Um protocolo de risco cirúrgico desses, para ser executado, vocês não vão gastar nem mais do que 5, 10 minutos, tá bom? É realmente bem tranquilo de fazer. E a necessidade é realmente, a importância dele é realmente tentar diminuir o período de internação prolongada, diminuir intercorrências da internação prolongada e diminuir o tempo que o cardiologista fica com pacientes de baixo risco, porque o ideal é que a gente fica com pacientes graves, cardiopatas, que tem demais lá no Hospital de Ceilândia, que tem demais ambulatorial. Então, muitas vezes a gente dedica um tempo para um paciente desse de baixo risco e um paciente grave cardiopata acaba ficando sem a vaga, né? Então, ainda mais que a nossa carga horária é limitada, né? Cada um de nós tem 20 horas. Então, é importante a gente conseguir dar uma vazão para esses pacientes simples para poder sobrar espaço, né, para atendimento para os pacientes de alto risco, certo? Risco intermediário, que é o DELI classe 3, ou ACP no risco intermediário, EMAPO de 6 a 10, ou alto risco, DELI classe 4, ACP de alto risco e EMAPO acima maior ou igual a 11, certo? Seria importante solicitar uma prova funcional, se for uma cirurgia vascular arterial, geralmente acima da supraumbilical, né? Então acima do umbigo, como referência. Operações de risco intermediário e baixa capacidade funcional, então seria importante uma prova funcional. Prova funcional, eu estou falando de um ecoestresse, uma cintilografia do miocárdio, que por enquanto, infelizmente, não estamos fazendo no SUS, ou um teste ergométrico. Mas o teste ergométrico, o paciente com uma baixa capacidade funcional não vai conseguir fazer, né? E como a cintilografia a gente não tem, então seria basicamente a prova funcional que a gente tem hoje no SUS é o ecoestresse, certo? Porque a ressonância de estresse, ela demora muito o laudo, demora mais de 2 meses. Então não justifica, a gente consegue a mesma informação com uma fidedignidade ótima e um resultado de exame rápido com ecoestresse, tá bom? Otimização terapêutica conforme natureza do risco, então isquêmica, insuficiência cardíaca, valvopatia, alguma arritmia, então o próprio cardio, quando receber esse paciente, vai otimizar e vai tentar deixar ele em melhor condições cirúrgicas para poder reduzir o risco do pós-operatório. Monitorização em semi-intensiva ou UTI com eletrotroponina até o 3º pós-operatório, tá? Então, nesses pacientes de risco intermediário a alto,
principalmente aqueles de alto risco. O ideal seria ter um pós-operatório na semi-intensiva ou numa unidade de terapia intensiva mesmo. A gente sabe que nem sempre isso é possível, né, no Hospital de Ceilândia, mas um paciente de alto risco sempre tem que ir para a UTI. Lá a gente não tem semi-intensiva no Hospital de Ceilândia, mas a gente tem unidade de terapia intensiva e um paciente de alto risco sempre tem que ir para lá, quando for possível operar, porque alguns pacientes de alto risco têm a cirurgia contraindicada, né? Mas se não for o caso, ele sempre tem que ter o pós-operatório em UTI. Mas risco intermediário não. Risco intermediário a gente otimiza a medicação e opera com pós-operatório na enfermaria mesmo, que é o que a gente consegue fazer. Tá bom? Estou à disposição para tirar dúvidas tanto na plataforma quanto no WhatsApp, no privado ou pessoalmente no próprio hospital. Tá bom? Eu vou mandar o protocolo para vocês na íntegra na plataforma. E quem quiser também pode me pedir no WhatsApp. A gente pode até aproximar o contato nesse período de adaptação. Eu posso ajudar vocês a fazerem os primeiros casos e estou sempre à disposição para eventuais dúvidas. Um grande abraço para todos.